A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Remido, ó Cristo, o coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome eu quero sempre honrar, honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, regozijo-me agora em sua luz. Temos aqui, ouvintes, duas declarações tremendas, advertências e ânimo para os filhos de Deus, baseados na Bíblia Sagrada e na mensagem do profeta desta era, que é a revelação da mesma. São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, afirmando: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, destacamos uma frase do profeta de Deus para esta era, dizendo o seguinte, sob uma unção tremenda do Espírito Santo: eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo caminho e gritando, aleluia. Naturalmente, muitos ouvintes gostariam de conhecer a mensagem do profeta desta era, a qual anunciamos, pregamos com convicção, como um privilégio da parte de Deus, descansados de que de fato estamos entregando a verdade para o povo de Deus, a mensagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo caminho e gritando, aleluia. Muito bem, ouvintes, nós gostaríamos de formular uma pergunta nesse instante por aqueles que muitas vezes são levados pelas interpretações humanas. Em quem vale a pena nós depositarmos a nossa confiança em relação ao nosso destino eterno? A um pensamento humano, a uma interpretação humana, ou à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Para começar, essa pregação é para crentes. Você sabe que toda mensagem de fé é para quem tem fé, porque quem tem ser-lhe dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E existem cartas na Bíblia Sagrada, mensagens que são exclusivamente para a Igreja do Senhor, para aqueles que creem, e que, portanto, são crentes. E se são crentes, então, creem na palavra de Deus. Mas, como dissemos, para começar, devemos concluir que a Bíblia diz o que ela quer dizer. Ela não diz o que o homem quer dizer. Ela diz o que Deus está dizendo. Então ela está dizendo o que ela está falando, o que ela está dizendo. O que vale dizer para melhor compreendermos? Ela está escrita da forma que Deus falou. Então não tem que ser modificada, não tem que ser interpretada. Ela diz justamente o que ela quer dizer. E, se referindo às promessas, ela está falando justamente daquilo que é verdade. Agora, você sabe, ninguém quer, de um modo geral, modificar a Bíblia em relação às promessas da glória eterna, do descanso eterno, da salvação, da cura divina. Ninguém quer modificar. Você já viu que todo mundo que prega cura divina não tem controvérsia? Cada um diz: Jesus cura, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas quantos versículos na Bíblia
estão dizendo, mostrando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e ninguém quer. E é uma controvérsia. Mas porque a cura divina se trata de um benefício físico, material, terreno. E aquilo se trata de destino eterno. E quanto à ordem e conduta das mulheres e dos homens, é uma controvérsia terrível. É uma coxa de retalho. Os vestidos de Jesus foram repartidos em pedaços, cada um tirando um pedaço para si. Mas, quando se refere a promessas de Deus, todos, de um modo geral, não há controvérsia. Isso aí é um bom evangelho. Esse é um bom pregador. Esse deve ser ouvido, ele não é falso. Ele só prega as coisas boas. Só prega a salvação, só prega a cura divina. Isso aí está bem. Mas quando mexe com o pecado, quando a Bíblia mexe com o pecado das mulheres mundanas, dos homens entregues ao pecado, entregues ao diabo, então aí este é falso. Por quê? Isto mexe também com seus credos, com seus dogmas, com suas interpretações. Porque Paulo disse que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Mas vamos aqui a uma mensagem de promessa, de gozo, de alegria, de recompensa para aqueles que creram na palavra de Deus como Abraão creu, independente de qualquer camada social, de qualquer interpretação, de qualquer conjunção política religiosa. Você vê que a vida de Abraão foi uma e Ló teve uma vida completamente diferente. Mas, para estes, a própria morte, tudo mais, é como areia movediça. Mas, diz o profeta nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Falando no lugar do cristão, do verdadeiro filho de Abraão. Mas eu estou firme sobre Cristo, a rocha, a semente real de Abraão, a semente real. O exército da Inglaterra é o mais selecionado. É a realeza da Inglaterra, sangue e linhagem real. A semente real de Cristo é a igreja cheia do Espírito Santo. É a mais selecionada, portanto. A semente real por meio da promessa. Não pelas sensações, mas pela promessa de Deus. E se referindo a esta semente, o profeta diz: eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo o caminho e gritando aleluia. Eles não se mantêm firmes ao lado de um credo, de um dogma, de uma denominação, mas sim ao lado das promessas de Deus, porquanto são filhos de Abraão. Mesmo quando a morte vier subindo pela manga da camisa, você pode dizer: abra-te, Jordão, hoje venho atravessar-te. E assim você corta seu caminho até chegar à terra prometida. Amém. A semente real de Abraão vem por meio da fé.
não pelas sensações, mas pela promessa de Deus, cortando e abrindo caminho até mesmo pela morte. E o que sucede então? Quando a batalha houver terminado, porventura estaríamos falando a alguém cansado, desanimado, aflito, doente? Quando a batalha houver terminado e os santos marcharem à pátria celestial, que gozo, que alegria! Tudo será esquecido, não haverá nenhum enfado, não haverá lembrança de nenhuma decepção. Agora, nós temos aqui uma pergunta da parte do profeta de Deus. Em relação a Hitler. O que sucedeu quando Hitler entrou na França? Dizem que nem sequer podiam ver a luz do dia por causa de tantos aviões que sobrevoavam a cidade. Os soldados alemães marcharam pela cidade celebrando a vitória. Quando Stalin chegou à Alemanha, houve tanque após tanque, cobrindo muitos quilômetros de distância. Eles haviam bombardeado a cidade de Berlim até não deixar quase nada. Quando os soldados celebravam a vitória, chegaram com certa diversão, alegres, felizes. A batalha estava sendo agora comemorada. A vitória. Estando numa ocasião em Londres, eu vi numa fotografia a maneira como eles entraram celebrando a vitória. A vitória era legítima. Eles entraram celebrando-a. Que coisa! Quando nós ouvimos que a guerra havia terminado, todos gritamos e suamos os apitos e os sinos. Quando os heróis regressavam, todos fomos encontrá-los. Todos estavam gritando. Havia um primo nosso que se encontrava entre os que regressaram. Ele disse que entre eles havia veteranos que haviam sofrido muitas feridas na guerra e não podiam se levantar da cama. Quando entraram ao porto de Nova York, os trouxeram cada um com sua cama. A cobertura do barco, eles foram trazidos até a cobertura do barco para ver a estátua da liberdade. Esses homens fortes se puseram a chorar e inclinaram a cabeça quando viram a estátua da liberdade. Eles haviam estado fora de sua terra, combatendo durante 4 anos. Muitos sofriam da mente, porém sabiam que a esposa, a noiva amada, a mamãe, o papai e os filhos e todos aqueles a quem amavam estavam após essa estátua da liberdade. Essa estátua representava o valor pelo qual eles haviam combatido. Quando estes heróis chegaram, toda a cidade de Nova York estava em festa. Porém, isso era uma coisa muito significante. Muito mesmo. Em uma ocasião, César regressou de uma grande batalha e disse: eu quero que o guerreiro mais destacado se assente a meu lado nesta régia celebração do triunfo sobre o inimigo. O que fizeram os grandes oficiais? Prepararam suas plumagens, poliram seus escudos e desfilaram como verdadeiros soldados. Cada um mais ornado do que o outro. E quando Jesus Cristo fala que está voltando, as igrejas querem ficar mais bonitas, mais preparadas, materialmente falando. Querem polir seus escudos, polir seus pregadores, polir seus corais e coisas assim, como se fosse isto que de fato vai agradar ao Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu ali naquele caso de César.
Os oficiais prepararam suas plumagens, poliram seus escudos. Quase ao final do desfile, veio caminhando um pobre soldado que havia sofrido várias feridas, e ao passar frente a César, o rei, quase não podia olhar-lhe bem para saudá-lo, porque estava todo cheio de cicatrizes e não tinha nem jeito de olhar para o rei. Quase que nem podia olhar. Estava praticamente aleijado. Então César lhe disse: espere um momento. E aquele homem nem sequer estava vestido como chefe, com escudos brilhantes, com torres, com representantes brilhantes, intelectuais, como a igreja está hoje. E o rei disse: venha cá. Onde obtiveste essas cicatrizes? Onde você arranjou essas marcas? Onde você arranjou essas marcas no seu rosto, pintado? Você dirá: foi com Jezabel. Foi no mundo. Uma certa moça disse para o profeta: irmão Brana, o mundo marca a gente. Mas ali está uma pergunta: onde arranjastes, onde obtivestes estas cicatrizes? Ele lhe respondeu: foi no campo de batalha. César lhe disse: sobe aqui comigo, eu quero que tu te assentes a meu lado. Por quê? Ele tinha sinais de que havia estado na batalha. E aqui há uma oração tremenda: ó Deus, tenha misericórdia do homem que fere a mão com uma lata de sardinhas e que logo recebe alguma honra por essa ferida, enchendo a barriga de dinheiro, aumentando as fortunas e se representando como heróis do povo. Onde estão os heróis desta era? Onde estão os pregadores que perdem salários, que perdem os amigos, que são excluídos das organizações por amor da verdade, por pregarem a verdade? Eu quero ter cicatrizes de batalha. Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Por isso é que eu desejo estar no campo de batalha, porque algum dia, quando nosso Supremo Capitão chegar, o qual nos armou com sua arma, nos deu toda a sua armadura, nos deu o Espírito Santo, nos deu sua palavra para combatermos o pecado, para combatermos toda sorte de mal que oprime, que escraviza as mulheres, que escraviza os homens. E o que vamos fazer com essas armaduras? Porventura não estamos vestidos com armaduras de Saul? Davi jogou aquilo para um lado. Talvez o que esteja precisando acontecer com aqueles que estão diante do povo seja isso. Porque o gigante está desafiando, o gigante está acabando, está insultando o povo de Deus. E onde está o Davi? Onde está o Paulo, que não importa com coisa alguma, que não quer saber de nada de sublimidade, sabedoria humana, mas uma coisa ele quer saber entre o povo: Cristo e este crucificado? Sim, meus amados ouvintes, é ali onde nos encontramos. É aí que vamos ver a recompensa daquilo que temos crido e pelo qual temos sofrido, quando o nosso Supremo Capitão vier passando. Eu quero, você quer, subir ao carro e continuar com ele para a pátria celestial. Não deseja você o mesmo? Comece. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta grande bênção, promessas. Se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Se com ele morrermos, também com ele viveremos. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, Crê nesse amor sem igual. a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Uma voz ressoa de geral clamor. Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei
desta luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valem Com a luz de Jesus, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador, de Jesus, o Salvador, de Jesus, o Salvador, de Jesus. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. All things are possible. Only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará.
ouvintes preciosos, receber a recompensa de profeta, logicamente, segundo o que Jesus Cristo afirma, é para quem recebe um profeta na qualidade de profeta, não simplesmente na qualidade de um pregador, de um homem de Deus como os demais, mas é para quem recebe o profeta na qualidade de profeta. E uma das recompensas de profeta é enxergar as coisas de Deus, passado, presente e futuro. Um dia, Isaías se pôs de pé e viu uma virgem conceber e dar à luz um filho. E esse filho ser pai da eternidade. Ora, um filho sendo pai da eternidade, príncipe da paz, e como pai, ele é pai da eternidade, como filho, ele é príncipe. Ele viu esse filho forte, poderoso, com esse nome maravilhoso, mas ele viu também a esse filho no madeiro, no Calvário, desprezado. Ele o viu como um homem de dores, de trabalho e de dores, tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é mensagem de profeta. Isso é visão de profeta. E aqueles que têm esta visão como Isaías teve, têm a recompensa de serem curados, de serem salvos, de serem abençoados por Deus. Isto é uma recompensa de profeta. Mas muitos conseguem enxergar a cura, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E até mesmo enxergam que Ele é o nosso Salvador. Mas não podem ver o milênio, não podem ver as coisas futuras. Porque se pudessem vê-las, viveriam por elas. Não viveriam pelas terrenas, mas sim por aquilo que estavam vendo. Os profetas viveram por aquilo que eles viram. Eles deram suas vidas por aquilo que eles viram. Mas o fato que nos chama a atenção nesse instante é este que o profeta destaca na era de Pérgamo, na sua mensagem à era de Pérgamo. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Eu gosto muito que a coisa fique bem entendida. Ele, você já sabe de quem se trata. Ele, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, do Senhor Jesus. Porque ela, Maria, né, aceitou sua palavra para ela. 720 anos antes, um profeta se pôs de pé e viu que uma virgem conceberia. E quando aquilo veio para uma moça que não era a Miss da cidade, nem da nação, nem do universo de então, mas era uma jovenzinha pura, santa, comprometida com um viúvo, um velho chamado José.
Já havia dado sua palavra, portanto estava casada com ele, embora não tivesse ainda tido uma união consensual com ele. Ela era virgem, como todas as filhas de Deus se casam. Então, o que aconteceu? Quando aquilo que o profeta viu, 720 anos antes se cumpriu, quer dizer, veio ao seu tempo de cumprimento, o profeta da agora, desta era, diz: ele cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Ela aceitou o cumprimento do que o profeta viu. Isso é glorioso. Oxalá que a igreja pudesse pensar nisso, se ela pudesse aceitar, como Maria aceitou, aquilo que está escrito a seu respeito. Porque, caso contrário, ele não poderia cumprir naquele tempo o que estava escrito a respeito dele, porque ele precisava de um ventre. Ele precisava de nascer de uma virgem para cumprir o seu propósito. E ela fala da igreja. E oxalá que a igreja conhecesse o tempo da visitação de Deus e não ficasse sempre contando e se gloriando do que Deus fez e do que Deus vai fazer, mas dando glória a Deus também pelo que Ele está fazendo no presente. Ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Segundo a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pensemos no tempo e o propósito de Deus, em relação às suas dispensações, em relação às eras da igreja. E veja se a igreja pode aceitar o que Deus tem falado, prometido para ela, para se cumprir agora, nesse presente século, neste momento que estamos vivendo. Em Malaquias 4, versos 5 e 6, nós temos a promessa de Deus, do Senhor, para se cumprir agora. Em Mateus 17, verso 11, Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então eles jogam Elias, rejeitando o cumprimento dessa promessa, só sobre João Batista. Joga esta escritura sobre João Batista. Mas isso por falta de entendimento do cumprimento das escrituras em seu devido tempo. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem ele escolhe. A filha do sumo sacerdote podia dizer: eu é que tenho que ser a mãe de Jesus. Eu é quem vou conceber. Mas ele teria que vir de uma maneira toda formal, social e religiosa. E aquilo não estava no plano de Deus. Aquele não era o propósito de Deus. A virgem que conceberia não seria a filha do sumo sacerdote, como não seria também a grande igreja tradicional da era. A igreja que conceberia a mensagem de Elias seria formada de pessoas simples, humildes, cujas cabeças não estão marcadas com a marca da besta, cujas cabeças não estão cheias de interpretações teológicas, intelectuais. Um recipiente cheio de uma coisa não pode caber outra. Isso é para quem está, numa linguagem popular, vadio, viúva. Se Ruth não fosse uma viúva, ela não poderia casar-se com Boaz. Se aquela viúva não tivesse o seu marido morto, ela não poderia receber Elias. E mesmo se Raabe não fosse uma meretriz, ela não teria recebido os espias de Deus.
E por último, não teria se casado com um grande general Salmão, de onde viria Jessé, Davi, a semente de Jesus Cristo. Isso te faz pôr a mão no queixo, não é? Isto é verdade. Eu também fico admirado dessas coisas. Mas isso é recompensa de ter aceitado um profeta na qualidade de profeta. Posso ver estas coisas como você também pode ver, porque primeiro um profeta viu. Ele viu estas coisas e tem nos mostrado através desta mensagem que nós vos oferecemos. Está certo assim? Portanto, Deus pôde cumprir a sua palavra naquele tempo. Pôde cumprir Isaías 9, verso 6, porque ele encontrou a virgem, porque ela aceitou a sua palavra, porque ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Há um tempo para todo propósito, e somente Deus pode nos colocar ao par do seu tempo, do tempo de Deus. Mas ninguém pode. Pedro nunca teria dito: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, se o Pai não o tivesse revelado. Jesus disse: não foi a carne, não foi o sangue. Como Paulo disse: eu não recebi de carne de homem algum, não foi a carne nem o sangue. Não foi a carne nem o sangue, não foi homem algum, não foi interpretação alguma. Não foi sumo sacerdote quem te mostrou o Cristo, mas sim meu Pai que está no céu. Somente um profeta poderia levantar, estender o seu dedo indicador dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Deus poderá revelar essa mensagem que nós estamos pregando. Mas uma coisa é certa: quando ela encontra a pessoa indicada, ninguém impede. Aquilo desce no coração, como desceu no coração de Maria, e a palavra se cumpre em sua vida. Apocalipse 7, verso 10. Está escrito: mas nos dias do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. Você tem que sempre lembrar de Apocalipse 5, um cordeiro sangrento com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 Espíritos de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus, para enxergar, 7 olhos, é para enxergar, são 7 mensageiros, não é que Deus tem 7 Espíritos. Isto é cegueira se não for visto dessa forma. 7 mensageiros. E o sétimo anjo é o sétimo mensageiro. Mas nos dias do sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus quando ele tocar a sua trombeta. Sua trombeta é a sua mensagem. Nos dias, quer dizer, no tempo da mensagem do sétimo anjo. E o sétimo é o perfeito. O sétimo é a conclusão. O sétimo é a última. É a última trombeta. Nós temos o alarido. Esta mensagem de Deus, alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus, em Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, verso 16, por aí assim, nós encontramos isto. Mas o que faz um alarido? É uma mensagem, é uma trombeta também. O que faz uma voz? É uma trombeta. E aquela trombeta chamava a Israel para o jubileu, chamava para uma festa, e essa trombeta está chamando a noiva para o jubileu, está chamando para as bodas do Cordeiro. O que você está ouvindo não é uma coisa mesclada, interpretada, manufaturada entre 4 paredes. O que você está ouvindo é recebido diretamente de Deus, dado a um profeta no seu devido tempo. Agora vamos guardar isto. Isto deve ser destacado. Cada mensagem você deve guardar uma coisa como uma estaca dentro de você. Ele cumpriu naquele tempo o que estava escrito em Isaías 9, verso 6. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela, Maria,
aceitou sua palavra para ela. Então veio a recompensa dela aceitar aquilo que o profeta viu. Oh, igreja, pare um pouquinho. Irmãs, irmãos amados, pare um pouquinho. A bênção maior para ser contada a não ser esta? Você disse, mas Maria enfrentou escárnios. Maria enfrentou até ser repudiada e então pela lei ser apedrejada. Está certo, mas Deus cuidou dela. E o propósito do Senhor se cumpriu através dela. Oxalá que cada um que esteja me ouvindo nesse instante pudesse dizer: cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu creio em Malaquias 4, versos 5 e 6. Eu creio em Mateus 17, verso 11, que o tempo ali está no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Elias já tinha vindo, disse Jesus. Elias já veio. E não receberam, e ninguém viu, e nem mesmo vocês viram. João Batista não veio restaurar coisa alguma. Ele não veio restaurar, ele veio como anjo da aliança. Ele veio entre um pacto e o outro. Ele veio para fazer a ponte do Velho Testamento com o Novo. Então, como profeta do Velho Testamento, ali estava, os profetas durariam somente até ali, até João, a lei. Mas Jesus disse: eu vos enviarei profetas, e vocês os apedrejarão, vocês os rejeitarão. E o próprio Jesus Cristo foi um profeta da graça. E o próprio São Paulo foi um profeta aos gentios. Ah, mas os profetas duraram somente até João. A lei e os profetas. Eu digo, a lei acabou? Não. A lei é imutável. A lei não acabou. A lei não acabou ali. Ela simplesmente foi cumprida por Jesus Cristo para nos dar graça. Pela graça nós podermos cumpri-la de uma maneira muito mais fiel, de uma maneira muito mais correta, de uma maneira que não é legalista, mas sim pelo próprio Espírito. Tendes ouvido, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher no seu coração já adulterou com ela. Ficou mais difícil do que na lei, porque na lei ninguém podia dizer: você cobiçou a mulher. Você olhou e cobiçou-a. A lei condenava quem cometesse o ato. Aqui nós temos uma força muito maior, temos uma recompensa muito maior. Mas como se pode enxergar estas coisas? Como se pode ver uma virgem conceber? Isto é loucura. Como se pode pensar que Deus enviaria um profeta nesta era? Em todos os tempos passados, nenhum deles foi reconhecido pelo sistema religioso do dia. Depois que passa o tempo, eles canonizam os profetas de Deus. Eles os chamam de santos, mas na era, no tempo em que eles se manifestam, eles os matam. Eles matam e depois dizem que são seus santos. Como a história não nega, ela matou, ela derramou sangue dos santos de Deus, e hoje ela os canoniza, dizendo que são seus santos. Vocês podem ver isso à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Aceite agora, para você individualmente. Se há um anjo te falando, está aqui. Esta voz é uma voz mensageira. É, portanto, um anjo do Senhor. Um anjo quer dizer um mensageiro. E Deus te abençoe quando você diz: cumpre em mim segundo a tua palavra, ó Senhor. Amém. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus.
línguas lá de cima que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Venha. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.